7 domingos aprendendo a superar as perdas, parte 6. De todas as perdas da vida, a maior de todas é a perda de um ente querido. Tal perda nos proporciona uma dor que não passa. Todos nós, em algum momento da vida, teremos que enfrentar essa dor. Não é fácil enterrar um ente querido ou um amigo do peito. A dor do luto dói na alma, aperta o peito, esmaga o coração e arranca lágrimas dos nossos olhos. Até Jesus chorou no túmulo de Lázaro. Essa parte aqui, como eu já falei, é sempre a mesma. É uma introdução do propósito. E cada domingo nós abordamos orientações importantíssimas. O primeiro domingo desse propósito nós abordamos sobre levantar a cabeça. O segundo domingo do propósito, não se sinta culpado. O terceiro domingo do propósito, encha a sua mente com as coisas de Deus. O quarto domingo do propósito, projete sua nova vida. O quinto domingo do propósito, não pense só em você, pense nos outros também. Até aqui nós já estudamos. Agora nós iremos estudar o sexto domingo do propósito, que é hoje. Combata a ansiedade e o medo. Diante das perdas, irmãos, é comum a pessoa às vezes ficar tão atribulado que deixa de cuidar da vida espiritual como deveria cuidar e começa a ser consumido pela ansiedade. O pânico, o medo começa a entrar na vida da pessoa. E geralmente isso acontece no meio das perdas, quando a pessoa está passando por perdas. Então, diante das perdas que a vida nos proporciona, seria até hipocrisia, seria até um falso ensinamento da minha parte falar que na sua vida você nunca vai passar por perdas. Lógico que passa. É a perda de um pai, é a perda de uma mãe, é a perda de um marido, de uma esposa, é uma perda de um relacionamento, é uma perda do emprego. Todo mundo está sujeito a se deparar com as perdas. Algumas não, outras sim. Então, diante das perdas, se quiser bater no seu coração, quiser bater na sua porta, na sua vida, a ansiedade, o medo, você não pode aceitar. Então, vamos dar sequência. O que é ansiedade? Angústia, inquietação, sensação de falta de ar, sentimento de medo das coisas darem erradas, preocupação excessiva, insônia, tensão muscular, esgotamento emocional, estresse, dor ou aperto no peito e etc. Geralmente a ansiedade acontece quando estamos carregando em nossa mente um excesso de preocupação. Então eu citei aqui alguns sintomas da ansiedade: angústia, inquietação, sensação de falta de ar, aquele estresse, insônia, tensão muscular. Tudo isso são sintomas do quê? De ansiedade. Pastor, tem solução? Lógico que tem solução. E geralmente isso acontece quando a pessoa está carregando um excesso de preocupação. Você já observou que tem gente que se preocupa demais? É uma preocupação excessiva. É aquela pessoa que não consegue nem dormir, pensando às vezes uma conta que vai chegar no próximo mês. E há casos que a pessoa até tem com que pagar a conta, mas está preocupado com a conta. Isso é algo que vai controlando a pessoa, que vai dominando a pessoa, e a pessoa precisa entender uma coisa: o que? Deus, ele tem cuidado dela. Deus, ele tem cuidado de você. Deus, ele está no controle de tudo. Quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus e passamos a seguir a Ele da forma certa, não somos nós que temos controle das nossas vidas. Não são os demônios que têm controle das nossas vidas. É o próprio Deus que cuida de nós. E olha o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 25 e 26. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Aqui é feita uma pergunta, né? Não é a vida
mais do que o mantimento? Por que você está preocupado? Não é a vida mais do que o mantimento? Não é a vida mais importante ou está acima do que você veste? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Aí faz aqui, mostra, quer dizer, como Deus cuida da natureza. Que Deus, ele cuida das aves do céu. Precisa alguém estar alimentando as aves do céu? Não, ela por si própria se alimenta. Vai faltar alimento para as aves? Não vai. Por quê? Porque é Deus que sustenta. Aí Deus vem, a palavra de Deus vem e fala: por um acaso vocês não têm mais importância do que as aves para Deus? Para mim? Como se Deus falasse diretamente. As aves têm menos importância do que você. E às vezes a pessoa está numa inquietação tão grande, uma preocupação tão grande. O que comer, o que vestir, para com isso. Se nós pararmos, irmãos, para olhar à nossa volta e tentarmos querer acompanhar o que a mídia joga em nossas mentes, nós iremos nos distanciar de Deus. Você encontra hoje um monte de gente preocupada com o que vai ter dentro de casa. E às vezes começa a comprar fiado, comprar sem ter condições de pagar, para ter um objeto dentro de casa. E a sua felicidade não está naquele objeto. Você pode ter de tudo, desde que você tenha com que pagar. Se você não tem com que pagar, não faça nada que venha tirar a tua paz. E quantas pessoas, irmãos, às vezes estão inquietos. O que vestir, o que comer, o que é que eu vou ter? Aí Deus vem e fala: olhe para as aves do céu, que não plantam, que não colhem, mas Deus, ele se encarrega de dar o alimento para elas. Vamos continuar. Então aqui nós estudamos sobre a questão da ansiedade, né? O que é ansiedade? Tira esse excesso de preocupação das suas costas. Agora nós vamos falar sobre o medo. O que é o medo? Medo é um estado emocional que surge perante uma situação de eventual perigo. A ideia de que algo ou alguma coisa possa ameaçar a segurança ou a vida de alguém faz com que o cérebro ative involuntariamente uma série de compostos químicos que provocam reações que caracterizam o medo. O medo em excesso é algo que você precisa controlar para não prejudicar a sua vida. Então tem o medo normal, o medo natural, e tem o medo em excesso. Um exemplo, o medo natural. Eu estou andando no meu carro, eu não quero passar de determinada quilometragem, velocidade, porque eu tenho medo de acontecer um acidente. Esse medo é prejudicial? Não. Eu estou andando em uma avenida, eu estou andando a 80, quando chega a 90, se aproxima de 100, eu começo a ter um pouco de preocupação de acontecer alguma coisa, porque eu estou numa velocidade maior, eu reduzo. Isso é um medo prejudicial? Não. Agora, quando o medo é excessivo, aí você tem que ter um cuidado. Eu já não consigo entrar dentro de um carro. Eu não consigo entrar em determinados lugares. Então, eu preciso ter um cuidado com esse medo. Porque esse medo já é algo dominante. Medo, irmãos, todo mundo tem. Agora, o que não pode é você deixar o medo te dominar. Quando o medo te domina, é aí que está o perigo. Por quê? Porque o medo em excesso é um espírito. O medo é um espírito. O medo excessivo é um espírito. E não é o Espírito Santo. É um espírito demoníaco. Mas não significa que esse espírito ele esteja dentro de você. Mas ele está atuando na sua vida. Com esse excesso de medo. Esse excesso de preocupação. Vamos continuar. Vamos ler a passagem bíblica.
Mateus capítulo 14, versículo 25 ao 31 está escrito: Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, para os apóstolos, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, eles gritaram que com medo, eles estavam com medo. E ao estar com medo, eles olharam para Jesus e enxergaram o quê? Um fantasma. Fantasma existe? Não, fantasma não existe. O medo faz você ver o que não existe. O medo faz você ver o que não tem. O medo excessivo, uma batida mais forte no seu coração, você começa a achar que você tem problema no coração, você começa a crer que você tem problema no coração, você já começa a ter certeza que a qualquer momento você vai morrer. E não é nada mais, nada menos do que uma batida mais forte do coração. Eu quero que você ache uma pessoa que de vez em quando não tem uma batida mais forte no coração. Mas o medo em excesso faz você enxergar o que não existe, que já é um problema no coração. É aquela pessoa que ela tem um medo tremendo de pegar um câncer. Então, quando o médico olha assim, pede uma bateria de exame, ela já começa a entrar em pavor. Só porque o médico pediu uma bateria de exame. Olha, deu uma complicaçãozinha aqui, é melhor você fazer um exame e tal. A pessoa já começa a impressionar, já não dorme mais, porque o médico pediu uma bateria de exame. Já não tem mais paz, já não tem mais sono. É um medo desesperado de ficar doente, de ter um câncer. Aí faz aquela bateria de exame, o médico fala: você não tem nada. E realmente a pessoa não tem nada. Mas o medo em excesso faz ela enxergar o que não existe, que é um câncer nela. Então aqui nós encontramos os apóstolos olhando para Jesus e enxergando em Jesus um fantasma. Continuando. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo um vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a sua mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Quando Jesus falou: não temas, sou eu, eles estavam enxergando um fantasma. Pedro falou: se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Mas que fé sobrenatural é essa? Pedro era acostumado a ver pessoas andando sobre as águas? Não. Mas que pedido mais sem noção aos olhos humanos. Você está dentro de um barco, gritando de medo, é um fantasma. Aí aquilo que aparentemente é um fantasma fala: não, não é um fantasma, é Jesus. Ah, é? É mesmo? Então manda eu ir ter contigo sobre as águas. Naquele momento, Pedro, quando escutou a voz de Jesus, o coração dele se encheu de fé. A fé ao ponto de fazer algo sobrenatural, que é andar sobre as águas. Jesus falou: vem. E ele saiu do barco e não afundou a princípio. Ele começou a andar sobre as águas. Ele viu o sobrenatural acontecer. Irmãos, quando nós não somos guiados pelo medo, e sim pela promessa de Deus, pela palavra de Deus, o sobrenatural acontece. O impossível acontece. Pedro começou a andar sobre as águas, só que ele começou a sentir aquele vento forte. Quando ele começou a sentir o vento forte, ele começou a ter medo. E quando ele começou a ter medo, ele fez o quê? Começou a afundar. O medo nos paralisa, o medo nos faz enxergar o que não existe. O medo leva você a afundar na vida. Só que Pedro, naquele momento, já clamou a Jesus. Já clamou para que Jesus salvasse ele.
Jesus pegou ele pela mão, segurou e repreendeu ele: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus repreendeu Pedro. O medo, irmãos, nos leva ao fracasso. Não tenha medo de perder seu casamento. Seu casamento está na mão de Deus. O futuro pertence a Deus. Não tenha medo de perder seu emprego. O seu emprego está na mão de Deus. O futuro pertence a Deus. Não tenha medo de nada. E quando eu me refiro ao medo, estou me referindo àquele medo excessivo que te paralisa. Aquele medo excessivo que faz com que você não vença na vida, não lute, você se entregue a uma ansiedade, até mesmo a depressão. Mas vamos continuar. O excesso de medo pode nos fazer afundar na vida, esquecer as promessas de Deus, duvidar de Deus e até mesmo ver o que não existe. Existem pessoas que têm medo de tudo. Você sabia que a maioria dos medos excessivos que você tem são medos que você tem, que você nunca vai lidar com aquilo? É um medo excessivo de acontecer um acidente que nunca vai acontecer com você. É um medo excessivo de perder o casamento que você não vai perder. É um medo excessivo de ficar doente que você não vai ficar doente. É um medo excessivo de ser mandado embora e não vai ser mandado embora. Então a maioria dos medos excessivos que as pessoas têm são medos de coisas que nunca vai acontecer com ela. Mas que dia após dia ela vai nutrindo, alimentando na mente dela. E só leva ela a sofrer com isso. Para analisar quanto tempo você tem medo de perder o seu casamento. Você perdeu o seu casamento? Não. Quantos anos já faz que você tem medo de perder o casamento? Então, e você vai ainda continuar carregando esse medo para frente? Dá um basta. Agora, lógico, seu casamento pertence a Deus. É Deus que tem um controle sobre vocês. Continuando. O excesso de medo é um sentimento que você precisa rejeitar. O medo é um espírito que você tem que rejeitar. Tiago capítulo 4, versículo 7 está escrito: sujeitai-vos, pois a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, ao mesmo tempo que existe Deus, existe o diabo. Assim como existe o Espírito Santo, existem os demônios. E como é que eu posso falar que o medo é um espírito? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 está escrito: porque Deus não nos deu um espírito de temor. Tem tradução que fala medo. É a mesma coisa. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então Deus não nos deu um espírito de medo. Se o medo excessivo está agindo na minha vida, não é vindo de Deus. Porque Deus não me deu esse medo excessivo. E se não vem de Deus, vem de quem? De Satanás. Não significa que o espírito de medo esteja dentro de você, mas ele tem agido na sua vida. Talvez lançando no seu subconsciente palavras que levam você a ficar em pânico. Por isso que o apóstolo Paulo falou: tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é perfeito, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Não fique pensando em derrota, fracasso. Se o espírito de medo quiser fazer você paralisar na vida, você não aceita. Você fala: está repreendido em o nome de Jesus. O Deus que eu sigo não me deu espírito de medo. Deus me deu foi o espírito de fortaleza, de amor, de equilíbrio. O Espírito Santo de Deus me deu foi um espírito de moderação, de coragem. É isso que você tem que pensar. É o que vai acontecer. O medo que está forte na sua vida, ele começa a enfraquecer. O medo, irmãos, começa mais ou menos o seguinte: é como se fosse um inimigo dentro de você, crescendo dentro de você. Você tem que matar ele. Você precisa tirar ele da sua vida, porque ele vai crescendo.
E conforme vai crescendo e você vai deixando, vai crescendo, chega um momento que ele toma de conta do seu corpo. Isso é uma ilustração que eu estou fazendo. Então você faz o quê? Opa, isso é um sinal que não está normal. Eu preciso repreender essa situação, eu preciso buscar em Deus uma forma de vencer essa situação. Eu não posso me entregar a esta situação. Pastor, é errado ir no médico? Não, pelo contrário, irmãos. A medicina é de Deus. Deus, ele pode te curar através da fé sobrenatural. Em uma mensagem como esta, o Espírito Santo produzir fé no seu coração ao ponto de você ser liberto. Mas Deus também pode te curar usando a medicina. A medicina é de Deus. Há casos de pessoas que a ansiedade está avançada, eu até aconselho ela procurar o médico. Ela ir no médico. Eu aconselho ela a fazer um tratamento. A ciência é de Deus, não é do diabo. Do diabo é quem fala que a ciência não é de Deus. Mas tem pessoas que ela consegue, diante de uma situação, ela consegue o tratamento só na fé. Eu não posso falar para você que o seu tratamento é só na fé, porque eu não conheço você, eu não conheço o seu nível de fé. Eu conheço a minha vida. A sua eu não conheço. Seria uma irresponsabilidade grande minha falar para você recorrer só à fé. Eu seria um péssimo pastor em falar isso. Eu seria alguém vazio de conhecimento em falar que você deve recorrer só à fé. Não. Você pode recorrer também à ciência, à medicina. A ciência é de Deus, a medicina é de Deus. Você pode recorrer também à fé. Aí você faz ali o quê? Uma parceria. Você, Deus, a fé e a medicina. Aquilo que às vezes você carrega anos de sofrimento, um mês de tratamento resolve. Um mês de tratamento resolve. Tem coisas, irmãos, que é espiritual. Mas tem coisas que não são espirituais. As coisas espirituais, remédio nenhum vai resolver. Só a fé. Mas as coisas que não são espirituais, Deus pode sim operar através da medicina. E a honra e a glória vai para Ele. Porque a inteligência do médico não veio do médico, veio de Deus. A inteligência do cientista para desenvolver um remédio não veio dele, do cientista, veio de Deus. Então nós temos que ter esse discernimento. Tem um problema espiritual e tem um problema que não é espiritual. É porque às vezes, irmão, no passar dos anos, uma boa parte dos evangélicos, não estou aqui criticando, estou expondo uma verdade, algumas partes do corpo, qualquer tipo de problema, eles atribuem 100% a Satanás. Algumas partes do corpo, alguns outros tipos de problemas, eles não atribuem a Satanás. Mas é o mesmo corpo. Vamos lá. Digamos que eu pergunto aqui para você. Um servo de Deus pode ficar deprimido? Talvez tenha aquelas pessoas que vão falar, não, não pode. Porque se ele é de Deus, ele não pode ficar deprimido. Ok. Mas um servo de Deus pode morrer de infarto? Infartar e morrer? Pode, então pode. O coração pode infartar, pode dar problema, que ele não deixou de ser de Deus. Mas se ele ficar deprimido, ele deixou de ser de Deus? O servo de Deus, ele pode tomar remédio para a pressão? Pode. E para a mente? Não, se for para a mente é demônio. Não, nada a ver, irmãos. Nada a ver. Há casos que a pessoa tem um mau desenvolvimento aqui, mas há casos que a pessoa tem um mau desenvolvimento aqui, nos olhos. É pecado o crente usar óculos? Há casos que a pessoa tem um mau desenvolvimento aqui, e há casos que a pessoa tem um mau desenvolvimento aqui. E há casos que é aqui, há casos que é aqui.
Em qualquer departamento do corpo, através da fé, a pessoa pode ser curada, seja nos olhos, seja na audição, seja na mente, seja no coração, seja no fígado, seja em qualquer parte do corpo. Pela fé você pode ser curado 100%. Mas eu não posso falar que você não deve fazer tratamentos. Você deve fazer tratamento. Não é errado. Não alcançou pela fé, alcance pela ciência. Que vai a honra e a glória para Deus do mesmo jeito. Agora, eu não posso falar, aqui o irmão tem um problema aqui, o irmão é de Deus. Aqui o irmão, não, o problema, o irmão é de Deus. Não, o irmão é de Deus, o irmão é de Deus. O irmão tem problema com o demônio? Não, irmão. Para com isso. É o mesmo corpo. É o mesmo corpo. Você está fazendo a acepção do corpo, aqui é demônio, aqui não é demônio? Quem está entendendo? Então, é por isso que muita gente, irmãos, precisa às vezes procurar ciência e não procura por causa dos preconceitos que existem. Espiritualizou logo, tudo é demônio, tudo já é demônio. Eu não estou aqui inocentando Satanás, irmãos. Nós sabemos que toda ação negativa não vem de Deus, vem do diabo. Não estou aqui inocentando Satanás, mas o que eu quero dizer é que a pessoa tem que saber separar uma coisa da outra, saber o que é espiritual e o que não é espiritual. Um exemplo, se o seu dente começa a doer, você vai fazer uma campanha de oração de 7 dias, de 7 semanas, de 7 meses, ou você vai no dentista? Vai no dentista, né? Se tu tiver o juízo normal, tu vai no dentista. Não, pastor, vou fazer uma campanha de 7 semanas, meu dente está doendo, vou fazer uma campanha de 7 semanas. Vai no psiquiatra, porque você não está bem da mente não. Se o teu dente está doendo, você tem que ir no dentista, ver o que está acontecendo, ele fazer o tratamento do dente, vai resolver o problema. Ultimamente eu não estou conseguindo dormir, eu vou só orar? Não, você sim deve orar, mas você deve ir no médico. Às vezes seu organismo está desorganizado, sua taxa de hormônio está descontrolada. Você vai lá, o médico, irmão, numa pitadinha de nada, ele organiza aquilo que está desorganizado no seu corpo, que essa desorganização, às vezes, ela vem pela correria do dia a dia. Essa desorganização, às vezes, ela vem pela alimentação que você come, pelos problemas que você lidar. Aí você vai no médico, o médico fala, faz isso daqui, corta esse alimento, faz isso. Toma essa vitamina, você começa a tomar, dorme com a maravilha. Voltou normal a sua vida. Porque eu estou sem dormir, é o diabo. É o capeta que não deixa eu dormir. Agora, há casos que sim. Há casos que não. Por isso tem que unificar o quê? A fé e a ciência. Na fé resolveu? Resolveu, glória a Deus. Pastor, eu estava sem dormir, graças a Deus comecei a fazer o devocional, comecei a orar, comecei a repreender essa ação contrária. Pastor, graças a Deus que voltou a minha vida normal. Maravilha, meu irmão, glória a Deus. Você alcançou através da fé. Pastor, estou fazendo, estou tentando, mas não está dando jeito. Vai no médico, não seja ignorante, vai no médico. Então, como eu estou falando aqui sobre medo, sobre ansiedade, você pode conquistar só pela fé, mas também você pode conquistar, além da fé, com a medicina. Eu não conheço você, eu conheço minha vida. Eu não conheço sua fé, eu conheço a minha. E fé, cada um tem sua medida. E o pregador, ele tem que ter esse discernimento. Eu lembro uma vez, estava na igreja, uma irmã veio participar de uma reunião, tinha um auxiliar que estava começando, e o auxiliar falou para a irmã, não, irmã, pode parar de tomar todos os remédios que a senhora está tomando. Depois eu cheguei no auxiliar e falei, pai, você é doido, é? Como é que você vai mandar a pessoa parar de tomar o remédio que o médico prescreveu para ela? Você é médico? Você é formado em medicina? E como é que você manda uma pessoa parar de tomar um remédio? Porque tu mandou a pessoa parar pela tua fé. Mas tu não conhece a fé da pessoa, rapaz. Tu não sabe a vida da pessoa.
Então aquele auxiliar o quê? Estava indo errado. Aí expliquei para ele, ensinei para ele, ele entendeu a forma certa. Nunca mande uma pessoa parar de tomar remédio, irmãos. Só quem tem autoridade para mandar alguém parar de tomar remédio é médico. Pastor não tem autoridade para mandar ninguém parar de tomar remédio. E o que o pastor pode fazer é o seguinte: você está fazendo um tratamento? Estou, pastor. De quantos remédios? Estou tomando 10 tipos de remédio. Pastor, mas eu tenho uns que estão me fazendo mal. Então fala o seguinte: você vai no médico, relata para ele o que está acontecendo. Conversa com ele, vê a possibilidade de 10 ele reduzir para 9. Aí vai no médico, o médico fala, autoriza, está com 9. E aí, vai dando assistência. Como é que você está? Estou bem. Agora você volta no médico, vê com ele se há possibilidade de reduzir de 9 para 8. Depois de 8 para 7. De 7 para 6. De 6 para 5. Para 4. Para 3. Para 2. Para 1. Vê para o médico agora se ele pode tirar você 100%. Tirou. Começou a sentir alguma coisa, corre no médico, fala para ele colocar o remédio de novo. Fé, ela é inteligente. A fé, ela não é burra. Aí o cara pega, manda uma pessoa parar de tomar remédio, você não sabe como aquela pessoa se encontra, aí ela pega e tira a própria vida. Porque aquele remédio era o tratamento para ela não tirar a vida. Então nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que ter esse zelo. Talvez aqui tem pessoas que estão presencialmente escutando essa pregação que já fez isso, então nunca mais faça isso. Talvez você seja aquele tipo de gente que até se recusa a tomar um remédio. Irmãos, eu acho que o cristão que se recusa a tomar um remédio, eu acho que ele está... Eu não sei que fé é essa não, irmão. Lógico que a pessoa que está passando um procedimento, a pessoa não aceita aquela situação, tem que repreender. Meu Deus, eu não aceito depender de remédio. Amém, tudo isso é normal, tem que fazer isso mesmo. Mas se precisa tomar, o médico passa, eu não tomo. Irmãos, isso não é para cristão não. Toma, faz o tratamento direitinho. Agora você pode fazer o tratamento falando, meu Deus, eu não aceito essa situação, eu não aceito ficar tomando remédio, está repreendido em nome de Jesus Cristo essa situação na minha vida. Aí vai chegar o momento que o médico vai falar, pode parar com o tratamento, você fica normal, ok. Então, voltando aqui para a mensagem, nós podemos observar aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que Deus não deu medo, o espírito de medo. Sobre a sua vida tem o Espírito Santo, o Espírito da coragem. Próximo domingo, o tema é: assuma a responsabilidade total de sua vida. Coloque em prática tudo que o Espírito Santo falou em seu coração. Aqui eu deixo o meu telefone, código 92 99185 2854. Feche os olhos, por favor. Coloque a mão no coração. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Que o Senhor possa derramar, meu Pai, da tua unção, da tua graça e do teu poder. Venha, meu Deus, alcançar cada pessoa. Que todos sejam transformados por Ti. Multiplica, Pai, as bênçãos do Senhor sobre todos. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele merece.